A Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu não tenho nada de microfone, nada de som, mas se você puder melhorar para mim, é gostoso a gente falar assim, não é? Dá uma melhorada aí para mim, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus nessa noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede, principalmente de estar na tua presença, amém, irmãos? Abram as suas Bíblias lá no livro de Jó. Aleluia! Eu vou ser bem breve. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Às vezes a gente prepara tanta coisa, né, irmãos? A gente anota tanta coisa que o Senhor vai nos dando, e aí a gente não fala nem a metade. Jó capítulo 32. Aleluia. Deixa eu ver aqui se eu vou ler o capítulo 32, irmãos. Na verdade, irmãos, vamos ler Jó capítulo 42, no versículo 7. Glória a Deus, aleluia. Como o nosso tema é crescendo no Espírito Santo e tendo comunhão com Deus e meus irmãos, a gente já vai direto lá pro final. Jó capítulo 42, versículo 7. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifícios. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então fora Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namita. A gente ser justo diante de Deus vai nos isentar de sofrimento. Só que a palavra de Deus nunca disse isso. Jesus nunca disse que nós seríamos isentos de sofrimento. E aí existe uma pergunta que há muito tempo, ao decorrer do tempo, todos nós, a gente vem fazendo essa pergunta: por que que o justo sofre? Por que que o honesto padece? Por que que o correto muitas das vezes parece errado? Por que as pessoas boas morrem? Por que aquela pessoa que é terrivelmente aos nossos olhos, a gente fala assim: por que fulano tão bom morreu? E aquela pessoa que aos nossos olhos deveria morrer está aí cheio de saúde? Por que as pessoas que dão um jeitinho para conseguir as coisas parece que vai conquistando, e a gente que tenta fazer tudo corretamente, tudo honestamente, parece que vai ficando para trás? Quem nunca fez essa pergunta? Quem nunca faz essa pergunta? E aí eu fiquei lendo a palavra do Senhor e meditando que o livro de Jó, ele começa da seguinte forma: ele começa com um debate celestial. Quando a gente vai ver Jó lá no início, a gente vê um debate entre Deus e Satanás. E aí a gente vê que Satanás, ele aparece em uma reunião onde Deus está, e aí ele começa a fazer alguns questionamentos, porque Deus também diz para ele assim: viste o meu servo Jó? A gente conhece muito bem a história. A Bíblia vai dizer que Deus dá testemunho de Jó, de quão era justo Jó, de quão Jó era honesto, de quanto Jó tinha caráter, de quanto Jó pagava os seus impostos, de quanto Jó era um bom pai, um bom marido. Assim, se ele foi um bom pai, um bom marido, com certeza Jó também foi um bom filho.
a gente vai notando o sofrimento de Jó. E aí a gente vai dizer assim, mas se Jó era tão justo, por que Deus permite Satanás fazer tudo isso? Deus diz para Satanás, toca em tudo, só não toca na alma. E Satanás sai destruindo tudo que Jó tem. Jó era justo. Jó não era fofoqueiro. Jó não falava mal de ninguém. Jó não ficava devendo ninguém. Jó não fazia insinuações com qualquer coisa para ninguém. Deus dava testemunho de Jó. E mesmo assim Deus permitiu Satanás tocar. E Jó perder casa, Jó perder dinheiro, Jó perder filhos. Irmãos, quer sofrimento maior? Jó era um homem feliz. Porque um homem que tem uma família completa, um homem que tem dinheiro, um homem que tem saúde e ainda que serve a Deus, ele é ou não é uma pessoa feliz? E Jó era essa pessoa. Só que Jó passa por 3 ciclos. Ele passa primeiro pelo ciclo familiar, segundo financeiro e terceiro a saúde. Porque Jó perde os filhos. Jó perde o dinheiro. Quando Jó perde os filhos e perde o dinheiro, vem o problema familiar. Mas aí ele não já perdeu os filhos? Que problema familiar Jó tinha? Jó passa pela sua mulher. E ela ainda vai dizer: continuarás ainda servindo a esse Deus? A gente conhece que ela vai dizer para Jó: nega esse Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus. Olha que interessante, ela vai mandar Jó amaldiçoar aquele que toda a vida abençoou a casa dela. Mas eu entendo a mulher de Jó. Porque perder 10 filhos não é para qualquer um. Se perder um já não é bom, você imagina perder 10. Pobre ficar rico é uma maravilha. Mas rico ficar pobre é uma desgraça. Eu imagino, vamos falar numa linguagem de mulher, a esposa de Jó dizendo assim para Jó: eu quero comprar uma bolsa Louis Vuitton, cadê o dinheiro? Se fosse nos dias atuais. Jó não tinha mais. A Bíblia vai contar sobre a riqueza de Jó através das coisas que Jó tinha, dos animais que Jó tinha, das festas que seus filhos davam. Mas a Bíblia também vai dizer que ao passar de tempo, cada festa que os filhos de Jó faziam, Jó oferecia um sacrifício a Deus. E Jó dizia assim: se os meus filhos porventura pecou contra o Senhor, que o Senhor receba o meu sacrifício em favor dos meus filhos. E Jó recebe a triste notícia. Irmãos, quando a Bíblia vai falar, quando a gente vai ler aqui o nosso tema da campanha, em comunhão com os meus irmãos, a gente só vai entender sobre comunhão, sobre amizade, sobre companheirismo, quando você está em dificuldade. Porque quando você está na bonança, todo mundo é seu amigo. Quando você está no topo, todo mundo é seu amigo. Você é a pessoa mais bacana que existe. Mas quando você está no fundo do poço, ninguém quer chegar perto, ninguém quer estender a mão, ninguém quer ajudar. Aleluia. E aí a gente vai ver Jó vivendo uma situação terrível. Mas a Bíblia, minha Bíblia também vai dizer que Jó tinha 3 amigos. Não era amigo da onça não, como diz o ditado, eram amigos verdadeiros. Prova disso que durante o período do luto, os amigos de Jó chegam até Jó. Eles encontram Jó e eles passam 7 dias em total silêncio com Jó pelo luto que Jó estava passando. O difícil, irmão, não é passar o processo. O difícil é como nós nos comportamos diante do processo. O difícil não é você passar na prova, é você estar na prova. O difícil é você entender quando é que você vai ser aprovado. Meu Deus! A gente precisa entender que para a gente ser aprovado, a gente precisa passar na prova. Não adianta eu querer ter bênção sem eu não passar pelo crivo da busca, da renúncia, do conserto, da posição, da postura diante de Deus. Não adianta eu dizer que eu tenho comunhão com meu amigo, que eu tenho comunhão com alguém, enquanto na verdade durante o meu processo de luta, quando aquele amigo me aponta, eu começo a ter
voz de vingança. Um dia eu vou ver ele pagar. Um dia eu vou ver ela pagar. E deixa eu dizer para você nessa noite, Deus está dizendo, remova essa palavra hoje. Sabe por quê? Porque José do Egito, quando ele estava lá, José passou por situações terríveis também. E a Bíblia vai dizer que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Só que para Efraim nascer, primeiro precisou nascer Manassés. Porque a minha Bíblia vai dizer que Manassés significa Deus me fez esquecer o passado. Então eu quero dizer para você nessa noite, Deus está mandando, esqueça o passado. Aqui você lembra, mas aqui você esquece. Porque se você não esquecer o passado aqui, você nunca vai ser capaz de liberar perdão para aquela pessoa que no momento da sua prova apontou dedo para você. Se você não esquecer aqui, não liberar perdão, você nunca vai remover a palavra, eu vou ver pagar. Se você não esquecer aqui, não tem comunhão com o Espírito Santo. Para chegar, para José ter Efraim, tinha que ter Manassés. E Efraim significa quando eu fui abençoado. Efraim significa quando, Manassés significa eu esqueci dos que os meus irmãos fizeram. E Efraim significa quando eu fui abençoado. Então, para você ser abençoado, você precisa deixar Manassés nascer. Para você ter Efraim. Para você ser abençoado, você precisa liberar a bênção. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a sua bênção está retida. Porque você não tem capacidade de abençoar aquele que um dia te ofendeu. Porque você não tem a capacidade de abençoar aquele que um dia falou mal de você. Porque você não tem a capacidade de lembrar aqui, esquecer aqui, dizer, Deus, eu vou fazer é que a tua Bíblia fala para eu fazer, a tua palavra diz. Em momentos de dificuldade eu oro por aqueles que falaram mal de mim. Eu abençoo. Deus está dizendo nessa noite, para de dizer, eu vou ter que os meus olhos vão ver, pagar e começa a dizer, eu vou ver abençoar. Porque você está achando que Deus vai pegar seu inimigo e vai botar perto de você, para você dizer, olha o que Deus fez. Para com isso. Deus vai colocar para ver como é que você se comporta. Eu vou dizer mais. Deus tem olhado o comportamento e não tem se agradado. Não adianta dizer que tem comunhão quando não tem. Não adianta dizer que ama quando na verdade aqui dentro está dizendo eu odeio. Não adianta dar bem feito. Enquanto Deus, você dá bem feito aqui e aqui você diz a bênção e na verdade é o contrário. A gente vai aprender com Jó. Que Jó passa pelo crivo dos seus amigos. Durante 7 dias, total silêncio. Mas após 7 dias eles começam. Alguma coisa está errada na sua vida, Jó. Alguma coisa você fez, Jó. Algum pecado você cometeu, Jó. Vai, Jó, começa a dizer, porque tem gente que é assim. Irmão, nem toda prova que a gente passa significa que é pecado, não. Tem prova que você passa que é Deus te provando, é Deus te testando, é Deus olhando para você, para dizer para você, eu quero ver se me adora em meio à dificuldade, porque adorar a Deus na bonança é muito bom. Eu quero ver adorar a Deus quando Deus não faz. E Jó tem aqui seus 3 amigos. E cada um vai ditando algo para Jó. Sabe qual foi o problema de Jó? Querer dar justificação para quem não estava nem aí. Sabe qual é o seu problema? Querer justificar para pessoas que não te chamou. Sabe qual é o seu problema? Querer justificar para quem não te fez a promessa. Sabe qual é o seu problema? Querer justificar para pessoas que apontam o dedo e acreditar regra na sua vida. Enquanto Deus está dizendo, é eu que chamo.
Jó. Quem precisa dar testemunho sobre a sua vida é Deus. Você precisa se justificar é para Deus. Você precisa dar ouvido é para Deus. Quem te chama é Deus. Quem te salva é Deus. Quem te liberta é Deus. Quem trata de você é Deus. Quem cuida da sua casa é Deus. E aí Deus está perguntando nessa noite: para que você está dando justificativa? Para quem não olha para mim? Para quem não obedece a minha palavra? Para quem não anda dos meus caminhos? Para quem está em Israel, mas não é israelita? O problema de Jó foi esse, irmão. Jó quis se justificar demais. Enquanto Deus estava dizendo: não precisa, Jó. Jó quis tanto se justificar, que Jó começou a olhar para si. Vai ter uma passagem aqui que Jó, se eu não me engano, acho que é no 13, que Jó vai dizer assim: se eu me encontrasse com ele, ó Altíssimo, eu me colocaria diante dele e eu lhe interrogaria. Olha como que Jó diz de Deus, sobre Deus, diante do processo que ele está passando. Como se Jó pudesse chegar para Deus e interrogar a Deus. Jó estava tão perdido em se justificar que ele começou a dizer: eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu nunca fiz aquilo acolá. E Jó vai dizendo, e Jó vai descorrendo, e Jó vai se justificando para os seus amigos. E os seus amigos estão ali dizendo: confessa, Jó, confessa, Jó. E Jó não tinha o que confessar. E aí a gente vai ver lá na frente que chega um dado momento, eram 3 amigos, mas aparece um quarto. Eliú aparece. Eu fiquei me perguntando o que Eliú foi fazer aqui entre os amigos de Jó. Eliú aparece para dizer para Jó, vou falar na minha linguagem, tá, irmão? Para vocês entenderem. Jó, você não conhece a Deus. Jó, se você conhecesse a Deus, você entenderia que Deus, Ele pode fazer o homem passar por qualquer coisa, porque tudo está no controle de Deus. Se Deus quiser te enriquecer, Jó, Ele te mantém rico. Mas se Deus quiser te empobrecer, Jó, Deus te mantém pobre. Se Deus quiser te dar saúde, Jó, Deus dá. Se Deus não quiser te dar saúde, Jó, Deus não dá. Aí Eliú começa a dizer para Jó. E Eliú, a Bíblia vai dizer que Eliú fica tão irado, que ele chega a dizer assim, lá no 32 ele diz: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, obusita da família de Rão, contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Você já viu gente assim, irmão? Que começa a dar justificativa de si própria. Porque eu sou assim, porque eu estou assim, porque Deus não me deu isso, porque Deus não me deu aquilo, porque Deus não me curou, porque Deus não me deu dinheiro, porque Deus não abriu a porta, porque Deus não fez, porque Deus não me deu casamento, porque Deus não me deu um bom marido, porque Deus não me deu um bom filho, e Deus não me deu, e Deus não me deu. Você já viu gente assim? Que o tempo todo se justifica diante das circunstâncias que eles estão vivendo? Aí a Bíblia vai continuar dizendo que ele diz assim: também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responderia, todavia ordenado. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que Jó não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, e disse: eu sou de menos idade e vós de mais idade. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Além de tudo, Eliú era mais novo do que aqueles 3. E Eliú começa a dizer, assim: o Espírito de Deus está sobre mim. E ele começa a dizer para Jó: Jó, sou homem como você, vim do pó, sou pecador como você,
Aí ele vai descorrendo. E ele vai dizendo. E ele diz assim: assim na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, Jó, responde-me bem as tuas palavras e razões. Eis que vim de Deus, como tu do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesado sobre ti a minha mão. Sabe o que Eliú está dizendo para Jó? Não é porque você está passando por esse processo que eu vou botar mais peso, que eu vou começar a te condenar. Não é porque você está passando por esse processo, por essa dor, por essa perda, que eu vou fazer isso aqui em você, que eu vou tripudiar sobre a sua dor. Irmãos, o que mais acontece é isso. A gente está passando um processo, você chega para alguém e você conta. Você acha que você vai receber ajuda e você recebe o quê? Pedrada. Você acha que você vai ter aquele alento, que você vai ter ajuda. E na verdade, a pessoa começa a te jogar terra preta. A pessoa começa a te esmagar. A pessoa começa a fazer apontamento. A pessoa começa a fazer acusações. Era o que os amigos de Jó faziam. E Jó começou a ficar perdido e se justificar. Mas quando chega Eliú e diz para Jó: eu não quero ser pesado para você, porque da mesma matéria que você é feito, eu também sou feito. É muito fácil a gente apontar o dedo para alguém quando a gente não está sentindo a dor que aquela pessoa sente. É muito fácil eu dizer para você: mata enquanto eu tenho vida. É muito fácil a gente julgar. É muito fácil a gente condenar. É muito fácil a gente botar na balança e achar que a gente é justo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Do mesmo pó que você fez da mesma matéria, o outro também é. O mesmo Deus que eu sirvo, você também serve. O mesmo Deus que fez a promessa para mim é o mesmo Deus que faz a promessa para você. O mesmo Deus que dá livramento para mim é o mesmo Deus que pode dar livramento para você. O mesmo Deus que pode abrir porta para mim é o mesmo Deus que pode abrir porta para você. Ai, gravata sombra! O mesmo Deus, irmão. E nós estamos achando que é quem? Para pegar o outro e botar na balança de Deus. Não coloca ninguém na balança de Deus. Porque o dedo de Deus é pesado demais para ficar em nós. Não pegue ninguém para julgar. Porque hoje você pode estar em pé. Amanhã você pode estar caído e precisar da ajuda daquela pessoa. Não queira matar quem já está quase morrendo. Se você não pode dar vida, também não leva a morte. Se você não tem capacidade de liberar a bênção, não libere maldição. Porque se você estiver fazendo isso, você tem tudo, menos comunhão com Deus. Você precisa aceitar Jesus de novo. Você precisa reconhecer quem é Deus na sua vida de novo. Você precisa dizer para Deus: Deus, que recaia sobre mim o temor e arrependimento da tua palavra. Porque se eu não tiver compaixão e amor para com o meu próximo, de nada adianta dizer que eu sirvo a um Deus vivo e verdadeiro. Porque a minha Bíblia não vai dizer que Deus tem amor. A minha Bíblia vai dizer que Deus é o amor. Mas Ele é justo, irmão. Não é porque que Ele te ama que Ele vai deixar você fazer besteira. Não é porque eu amo a minha filha que eu vou deixar a minha filha fazer qualquer coisa errada. Eu não vou corrigir porque eu amo. Eu não vou chamar atenção porque eu amo. Eu não vou dar uma repreensão mais forte porque eu amo. Você está completamente enganado. Nós precisamos corrigir, sim. Nós precisamos educar, sim. Mas a gente precisa botar na balança o que se deve colocar, que é o amor. A Bíblia vai dizer que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Eu não sei que grau está o seu amor. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você está na balança de Deus. E a balança de Deus tem precisão certa. Não adianta, irmão,
entrar por essas portas e dizer: eu sirvo a Deus. Enquanto na verdade, eu quero matar quem entra aqui também. Só porque me falou algo, só porque me disse alguma coisa, só porque me ofendeu, só porque não se comportou como eu queria, só porque não entrou no meu crivo de o que é certo e do que é errado. Deus está dizendo nessa noite: examine a si mesmo. Mas antes de você examinar você, olhe para Jesus. Porque no momento que você começar a se examinar e não olhar para Jesus, você não vai enxergar Deus em lugar nenhum. Você não vai enxergar Deus nem na sua própria vida. Porque Jó começou a se justificar de tal maneira que precisou levantar uma pessoa mais nova do que ele para dizer umas verdades para ele poder entender que ele não precisava dar justificativa para os seus amigos. E vai chegar um dado momento que quando ele o termina de falar, a Bíblia vai dizer que logo em seguida Deus aparece num redemoinho para falar com Jó. Jó passou pelo crivo da família, Jó passou pelo crivo dos amigos, Jó teve a correção de Eliú, mas faltava a principal. E a principal aqui parece que era no final, mas na verdade começou lá no início, quando Deus disse para Satanás: viste o meu filho Jó. Deus não começou aqui, não. Deus começou no início. O tratamento com Jó foi no começo, não foi aqui no final, quando Deus aparece para Jó no redemoinho, não. E Deus vai dizer assim para Jó. Irmãos, eu marquei tanta coisa aqui que Deus vai dizer assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? Se eu fosse Deus hoje, eu perguntaria para mim: onde estava tu quando eu pensei em te gerar? Onde eu estava? Que pensamentos eu tinha? Ai, irmão, Deus é tremendo. Se você parar para analisar, se você parar para enxergar, se você parar para conhecer, para ver, para olhar os detalhes do que Deus faz na nossa vida, você se prostraria, você se renderia a Ele. Oh, precisamos voltar a render a Cristo. Nós precisamos voltar a adorar a Cristo em sua essência. A essência de Cristo. E Deus começa a escorrer para Jó. Mas a pior parte é quando Deus diz assim para Jó: onde estava tu quando eu criei o Leviatã? Ai, não. Sabe o que era o Leviatã aqui? Era o próprio Satanás. Era Satanás. E nós estamos brincando com o diabo. Nós estamos flertando. E Deus pergunta para Jó: onde você estava, Jó? Aí vai chegar um dado momento que Jó vai dizer assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Você sabe o que é o pensamento de Deus, irmão? Nada que Deus pensa pode ser impedido. A sua pirraça não impede Deus, a sua falta de caráter não impede Deus, o mau comportamento não impede Deus. Nada impede os pensamentos de Deus. Você sabe o que é nada, irmão? Não existe, nem na terra e nem no céu, alguém que impeça o pensamento de Deus. E Jó vai continuar: quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei,
do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinas. Jó está dizendo para Deus, eu vou te perguntar. Não precisa me responder, não. Só me ensina. Porque Jó já estava sendo ensinado desde o começo. Só que Jó não percebeu que era ensinamento. Jó queria respostas. Jó queria respostas de porquê. Jó queria respostas de porquê perdeu. Tem um louvor que diz assim: Deus me deu e Deus tomou. Deus não tomou, não, irmão. Quem tomou foi o diabo. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Deus disse para Satanás: bicho, meu filho Jó, vai lá e toca em tudo. Então quem tocou não foi Deus. Quem tocou foi o diabo. Aí a gente canta: Deus me deu, Deus tomou. Deus não toma nada que Ele te dá. É você que devolve. Deus não toma nada que Ele nos dá. É a gente que dá de bandeja para Satanás. Deus não toma as bênçãos que Ele te dá. Deus não toma as promessas que Ele te dá. Quem toma a promessa, quem para a promessa é você que para o que Deus te prometeu. Sabe por quê? Porque ao invés de você ouvir Deus, você ouve pessoas. Ao invés de você ouvir Deus, você ouve amigo. Ao invés de você ouvir a Deus, você ouve todo mundo. Menos Deus. Deus te fez a promessa. Aí você não está aguentando o peso da promessa, você chega lá e começa a reclamar. Aí alguém vai dizer assim: sai fora. Só que você esqueceu que quem fez a promessa foi Ele. E quando Ele faz a promessa, Ele capacita. Quando Ele faz a promessa, Ele sustenta. Quando faz a promessa, Ele fortalece. Quando faz a promessa, Ele dá firmeza. Quando faz a promessa, Ele garante a vitória. Você precisa voltar a conhecer o Deus que você serve. E sabe o que eu acho interessante? Que depois de toda essa confusão na vida de Jó, os amigos de Jó vai embora. Isso aí eu estou imaginando, meu irmão. Pelo que eu li aqui, eu deduzo o quê? Que os amigos de Jó vai fazer um sacrifício ao Senhor. E quando ele vai lá fazer o sacrifício, Deus fala: não, vou receber não. Está pensando que é assim? Não vou receber não. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia, Deus! Fala, Deus! Não cale, Deus! Aleluia! Vou receber não. Para eu receber, vocês precisam voltar lá em Jó. Vai falar com Jó. E aí os amigos chegam para Jó: ô Jó, vamos lá ofertar a Deus, vamos lá cultuar o Senhor. Deus não recebeu o nosso culto não, Jó. Aí Jó: não, sabe por quê? Porque Deus diz: para receber nós precisamos que você ore por nós. Você está achando que Deus vai colocar a pessoa que te humilhou, a pessoa que falou mal de você, a pessoa que é o que você disse ser o inimigo? Você acha que Deus vai colocar ele nas tuas mãos para você humilhar ele? Deus vai colocar para você orar. Aí quando Jó ora, Deus diz, a Bíblia diz que Deus muda o cativeiro de Jó. Ou seja, precisa da gente orar por aqueles que nos ofendem, por aqueles que nos humilham. Se você quer ter cativeiro mudado, se você quer ter vida mudada, às vezes você diz assim: pastora, nada acontece na minha vida. Como está seu coração? O que você tem desejado? Porque às vezes o que você está desejando para a pessoa, você está retendo a sua própria bênção. Além de você reter a bênção na vida daquele que Deus está te usando para você liberar a bênção, você está retendo a bênção que Deus está disponibilizando. Porque, irmãos, a bênção não está aqui, mas a bênção está aqui. Só que ela só sai daqui para vir para aqui, dependendo do meu comportamento e do seu. Foi necessário, Jó. Aí Jó falou: o quê? Não, peraí. Eu quero ficar com bênção de ninguém, não. É para me abençoar? Tá bom. Eu vou orar.
E Deus, sabe o que eu acho interessante? Cadê Eliú aqui, gente? Olha só que interessante. Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifícios. Eu vou ler rapidinho para os irmãos entenderem. Sucedeu, pois que acabando o Senhor a dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, Bildade e Zofar, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Eu fiquei me perguntando, cadê Eliú? Cadê Eliú, pastor? Cadê Eliú, pastor Antônio? Eliú não está aqui. Sabe por que Eliú não está? Porque Eliú é aquela pessoa que veio falar para Jó que Jó não tinha pecado, Jó estava justificado. Na verdade, não é que Jó não tinha pecado, perdão. Jó tinha pecado. Só que Jó estava se justificando tanto, se achando tão reto, que ele começou a se vangloriar na sua justiça. Não no sentido de arrogância, de orgulho, mas no sentido de provar para os amigos que ele não tinha feito nada para estar passando por que ele passava. E a minha Bíblia vai dizer que Deus nos prova como ouro refinado. Então, se Deus nos prova como se fosse um ouro refinado, irmãos, para o ouro chegar a ser refinado, ele passa por um processo. Ele vai para o fogo, ele sai do fogo, ele volta para o fogo, ele sai do fogo. Se você olhar um anel de ouro bonito, até ele chegar a ser aquele anel de ouro, ele passou por um processo. E a gente às vezes quer cantar assim: Senhor, me purifica. Ah, se a gente soubesse o que a gente estava cantando. Ah, se a gente soubesse o que é a purificação de Deus. Ser refinado por Deus. Aí Eliú não está aqui, porque a Bíblia não vai dizer que Eliú era amigo de Jó. A Bíblia vai dizer que Eliú estava vendo aquele discurso. Vai ter momentos na nossa vida que vai levantar pessoas, irmãos, para olhar para a gente e dizer assim: olha, o problema não é com você não. O problema não é você. O problema é com quem chamou você, que na verdade não é nem um problema. Na verdade ele é a solução. Você acha que você está passando isso porque você é o belo que ele escolheu? Não. Ele está te testando. Ele está te aprovando. Ele está te provando para te aprovar. Irmãos, a gente não quer ser... Sabe o que acontece? A gente não quer ser provado, não. A gente quer ser aprovado. Se você tentar um concurso público, para você passar nele, você tem que fazer uma prova. Se você não passar a prova, não fizer a prova, você nunca vai passar no concurso público. A gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente não quer passar pelo crivo de Deus. E Deus está dizendo nessa noite: se posicione. Se posicione como eu quero. Se posicione porque eu quero. Se posicione porque eu te chamei. Porque se nós não nos posicionarmos, nós vamos continuar sendo tratados ali. E quando Jó reconhece isso, a Bíblia diz que Deus muda o cativeiro. E Deus começa a dar tudo em dobro para Jó. Aí lá no início, a Bíblia vai dizer que Jó tinha 10 filhos, não é isso? E quando Deus restaura o cativeiro, Deus ainda dá 10 filhos. Por que Deus não deu 20? Alguém já parou para pensar isso? Deus deu 10. Ué, se Deus botou tudo em dobro, Jó teria que ter 20 filhos. Sabe por quê? Porque lá atrás Jó fazia sacrifício para os seus filhos. Jó oferecia holocaustos para os seus filhos. Jó pegava os seus filhos e dizia assim na nossa linguagem de hoje: Deus, eu coloco os meus filhos na palma das tuas mãos. Jó, quando Jó pensava que os filhos dele pudessem estar fazendo algo que desagradava a Deus, Jó dizia assim: Deus, eu apresento a ti o fulano, o ciclano, o filho primeiro, o filho segundo, o filho terceiro. E a gente não está apresentando nossos filhos a Deus.
Porque Deus restaurou aquilo que perdeu. Os filhos de Jó não perdeu. Jó sabia onde estava. Jó sabia onde estava. E se Jó sabia onde estava, provavelmente Jó dizia: Deus está comigo e Deus está com ele. Eu sei onde está, eu sei com quem está, eu sei quem está cuidando. Aleluia! Deus é detalhista, irmão. Jó tinha 20. Porque 10 estava com Jó e 10 estava com Deus. Apresente a sua casa a Deus. Apresente os seus filhos a Deus.